Boa tarde para todos vocês que estão aqui. Estou muito feliz e quero compartilhar com vocês uma coisa. Essa é a minha primeira palestra online e eu estou muito feliz com isso. Eu adoro fazer as lives, então acho que não vai ter muita dificuldade. A diferença aqui é que eu vou compartilhar com vocês os meus slides através da tela do celular ou do computador de onde vocês estiverem assistindo. Então, vão ter momentos em que as nossas imagens vão ficar pequenininhas na lateral ou em cima, onde vocês escolherem, enquanto eu estiver compartilhando os slides. Então, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Débora Garcês, sou graduanda em Psicologia, apaixonada pela adolescência, o que me fez buscar algumas especializações, algumas formações, que são de coaching vocacional e de coaching parental. Então, eu acabei buscando muito estudo a respeito de adolescência e hoje eu sou especialista em relacionamento e comunicação na adolescência, desenvolvimento e todas as questões que acontecem nesse momento de tantos altos e baixos na vida dos adolescentes. Hoje eu trouxe para vocês algumas informações que eu já apliquei na minha vida como mãe. Eu sou mãe de 2 adolescentes, casada há mais de 18 anos e muito feliz hoje com os resultados que eu tenho com os meus filhos. Quer dizer que os meus filhos são perfeitos, que a gente se dá bem 100% do tempo? Não, não é isso. Mas a nossa comunicação melhorou assim, muito grandemente, de uma forma muito bacana, melhorou a nossa comunicação, melhorou a nossa compreensão e a nossa colaboratividade em família, em casa. Hoje, os meus filhos trabalham conosco, participam de todos os nossos eventos. Quando eles não estão estudando, eles estão com a gente e eles fazem isso porque eles querem, porque eles gostam, eles não são obrigados a fazer isso. Eles hoje conseguiram conquistar uma compreensão de qual a importância da vida deles e das escolhas deles relacionadas à minha e à do meu marido. Então, hoje eu trago e compartilho aqui com vocês alguns pontos que fizeram muito sentido para mim, no meu papel como mãe, como educadora e como profissional que trabalha com adolescentes. Todos esses pontos que eu vou trazer para vocês, eu aplico na minha casa, com os meus filhos e com todos os meus clientes, inclusive clientes adultos que eu já tive, porque comunicação é um meio que todos nós, né, adultos, crianças ou adolescentes, nos apresentamos, questionamos ou nos posicionamos, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para a gente iniciar esse bate-papo, que, na verdade, essa palestra ela é um bate-papo para nós clarearmos algumas questões em relação ao relacionamento com o adolescente. Muitos pais e alguns profissionais me perguntam muito, Débora, às vezes eu não entendo o comportamento dos meus filhos, do meu cliente, eu não entendo o porquê ele age de determinadas formas ou porquê ele fala de um jeito ou de outro. E uma coisa, gente, é muito importante. Primeiro, que nós possamos lembrar de quando nós éramos adolescentes. Porque a fase da adolescência é onde nós temos a maior oscilação hormonal. É uma montanha russa, na verdade, né? São os hormônios, mudanças físicas, mudanças de construção física e construção emocional. É quando o adolescente começa a enxergar o mundo fora de casa. É quando o ser humano começa a enxergar o mundo fora de casa. Então, muitas vezes, ele vê um colega ou algum conhecido tendo um comportamento que em casa os pais sempre disseram: ah, isso é errado, isso não é bom, não faça isso. E ele vê que, de repente, o resultado é diferente. Então, ele começa a se comportar de uma forma diferente. E isso gera muita indisposição, gera muito conflito em família.
Porque o adolescente, ele começa a entender que o comportamento dele é prioridade para ele. Ele quer fazer o que ele gosta, o que ele sente prazer. Muitas vezes, não porque ele quer bater de frente ou fazer birra, como muitos pais, né, muitas pessoas falam, ele deixa de fazer algumas coisas. Não, ele deixa de fazer porque aquilo não é prioridade para ele. Né? Então, assim, por exemplo, lá em casa nós temos algumas tarefinhas fixas para os meninos ajudarem em casa. Recolher roupa do varal, tirar o lixo, ajudar de alguma forma, lavar a louça. E algumas vezes nós chegamos do escritório e as coisas não estão feitas. Por quê? Lavar a louça não é prioridade para adolescente. Recolher uma roupa do varal não é prioridade para um adolescente. Prioridade para eles é conversar com os amigos, é ler um livro, é assistir um filme, é jogar videogame, sabe? É dormir. São outras atividades que são prioridade para eles. Então, e quando eles fazem isso, não quer dizer que eles, sabe, quiseram bater de frente, deixaram de fazer de propósito. A questão não é essa. Eles fizeram simplesmente porque não é prioridade para eles isso. Então, trabalhar essa concepção é muito importante para melhorar e entender o comportamento e as reações dos nossos adolescentes. Essa pergunta, ou esse questionamento é feito com muita frequência também. O meu adolescente não me obedece. Está bem relacionado ao que eu estava falando em relação às prioridades. Mas obedecer está muito associado a um grau de autoridade. Nós, como pais, nós temos uma autoridade aos nossos filhos. A gente só não pode confundir nunca, gente. E isso é muito importante. Autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é assim, fica quieto, que quem manda aqui sou eu. Eu já fiz isso, gente. Isso gera no adolescente uma baixa estima muito grande. Gera nele uma percepção de falta de importância. Tipo, então tá bom, então eu tenho que calar a boca e simplesmente obedecer. Eu não posso demonstrar as minhas opiniões. Quando nós exercemos o papel de autoridade, é diferente, é assim. Olha, agora eu estou falando. Só um momento que você vai ter o seu momento de falar. Ou seja, a gente precisa mostrar que naquele momento o que nós estamos dizendo é muito importante, mas não é mais ou menos importante do que ele quer dizer. Então, a questão da obediência está relacionada a como nós pedimos para que os nossos filhos cumpram com algumas questões, sejam obrigações escolares, sejam obrigações de casa. Na minha casa, por exemplo, eu já fiz 5 planejamentos de estudo, diferentes um do outro. Porque eu tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro. Em algum momento, um se deu melhor com um planejamento, em outro momento, outro se deu melhor com outro planejamento. Então, a gente precisa ter também essa flexibilidade e essa compreensão de personalidades diferentes, de perfis diferentes. Em um dos meus treinamentos, o Eu Comigo Mesmo, uma das ferramentas que eles mais gostam de fazer é o perfil de personalidade, em que eles vão descobrir porque esse perfil ele foi desenhado por um estudioso, Neil Herman, e ele comparou o comportamento dos seres humanos com o comportamento de alguns animais. Então, é muito bacana porque é um treinamento em grupo em que a gente expõe com qual animal nós somos mais parecidos. E aí fica, eu sou águia, eu sou tubarão, eu sou golfinho, eu sou lobo, isso e aquilo, e é muito bacana. Todos eles têm perfis diferentes. E muitas vezes o nosso perfil é diferente do perfil do nosso filho. E isso gera alguns embates, isso gera alguns conflitos pela falta de compreensão do outro perfil. Inclusive, eu recomendo a eles que façam essa ferramenta com os pais, e isso ajuda muito na compreensão da fala, do gestual, do comportamento
como um todo da família, né? Então, assim, agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. As minhas formações, eu tive a oportunidade de conhecer e fazer alguns cursos com pessoas muito importantes. Esse rapaz bacana que está aí do meu lado é o Alexandre Prates, é uma referência para mim, um cara que, sabe, tem uma sabedoria e um cara humilde, que compartilha muito. Aí embaixo é a Márcia Belmiro, ela é psicóloga, criadora de 2 formações em coaching, Kids Coaching, Teen Coaching, uma mentora de coaching maravilhosa. E aí, uma referência surreal para mim, não sei se vocês conhecem, que é o psicólogo Rossandro Kinsley. Ele é um cara, assim, de uma sabedoria e de um compartilhamento sensacional. Mega recomendo para vocês acompanharem as redes sociais dele. Ele tem canal no YouTube, que tem vídeos muito legais, no Instagram. E o meu mentor, que é o Maurício Sampaio, com quem eu fiz a minha formação vocacional, minha formação de coach de carreira, que é um mentor, eu faço mentoria com ele, e hoje eu e o meu marido somos licenciados da formação vocacional e nós vamos realizar essa formação aqui em Brasília. Quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu fiz algumas ações em escolas. Esse evento que eu tô com esse monte de adolescentes foi muito emocionante, foi muito gostoso. Em um dia eu falei para quase 800 adolescentes. Então, às vezes as pessoas falam assim, Débora, você é doida, como é que você consegue? Gente, eu amo tanto, tanto estar com os adolescentes que isso não me consome, pelo contrário, me energiza, eu fico revigorada. Esse foi um trabalho que eu com meu marido fizemos em uma escola, que foi muito gostoso, porque nós desenvolvemos também trabalhos com profissionais de educação. E óbvio que o maior impulsionador para que eu escolhesse a minha profissão foram os meus tesouros, os meus filhos, Henrique e Maria Gabriela, que me enchem de orgulho. Essa semana, inclusive, eu fiquei muito emocionada, porque o meu filho assistiu, ele veio no Teen Talk, que é um evento de comunicação que eu trabalho com os adolescentes, e eu compartilhei com eles uma dica sobre feedback, como dar um feedback. E ele me falou essa semana que ele aplicou essa dica e deu um feedback para alguns colegas. E ele falou, olha, mãe, realmente funciona isso que a senhora compartilhou lá com a gente. Então, isso me encheu de orgulho, porque o meu filho ainda era muito resistente ao coaching, né? Ainda era muito resistente aos meus direcionamentos. E ver esse processo gradual dos dois, para mim, é muito importante. A minha filha já passou por processos muito difíceis na vida dela, muito jovem, ela está com 15 anos, mas já passou por situações muito difíceis, que me impulsionaram, inclusive, a buscar a minha formação em psicologia. Então, hoje, a minha família, meu marido, meus filhos, são o meu maior impulsionador para que eu melhore a cada dia e possa, ao invés do que é habitual trabalhar com remediação, né? Porque hoje, infelizmente, na nossa cultura, nós trabalhamos muito com remediação. Ah, tá sentindo dor? Toma remédio. Ah, eu preciso ganhar mais. Ah, mas eu não posso pedir demissão, então eu vou esperar ser demitido para que eu mude. A minha ideia, quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, é trabalhar a prevenção. A prevenção de sofrimento, a prevenção de dores, a prevenção de uma vida adulta frustrada, de uma vida adulta triste, sabe? Porque pensa aí com vocês, em algum momento do dia de vocês, se vocês tivessem tido a oportunidade lá na adolescência de fazer uma escolha diferente e hoje viver uma vida amplamente feliz e realizada, seria muito melhor do que ficar hoje, sabe, tira de um buraco para tampar o outro e correndo. Isso é, sabe, o meu maior objetivo com esse trabalho. É ajudar os adolescentes a construírem uma vida adulta, próspera e cheia de realização. Então, como é que eu consigo
me comunicar com os adolescentes, como é que eu consegui melhorar a minha comunicação com os meus filhos, com meu marido. Porque, gente, existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Se você sabe aí qual é a diferença, compartilha aí no chat pra gente, por favor. A diferença em ouvir e escutar. Ouvir, gente, é quando entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe aquela coisa, quando você está conversando com alguém e o assunto não tá muito legal, e aí você faz assim, ó, tá, tá bom, tá, tá bom, então. Aí a pessoa vira para você e fala, então, o que você achou? Aí você faz assim, eita, não sei, tô em dúvida. Porque, cara, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, você não sabe nem o que a pessoa falou. Quantas vezes a gente faz isso? Às vezes é uma pessoa chata, mas às vezes nem é. É porque a gente, sabe, tem o mau hábito de não prestar atenção. Escutar, gente, é quando a gente olha para a pessoa, olha no olho, vê o gestual, sabe? Enxerga. Sabe aquela coisa de você olhar, chegar no trabalho, Lorena, inclusive, que tem uma equipe aí massa, deve chegar a olhar assim no olho dos funcionários e falar assim, aconteceu alguma coisa aí, hein? A pessoa não precisou nem abrir a boca para dizer que aconteceu alguma coisa, que ela já olhou ali e falou, acho que, fulano, vem cá, você quer conversar? Tá tudo bem? Né? Isso é escutar, gente. Escutar é enxergar a pessoa de uma forma completa, é prestar atenção, sabe? Com o adolescente isso é tão importante, mas é tão importante porque a gente consegue, inclusive, identificar mentira, a gente consegue identificar para nós, assim, leigos, né, digamos assim, ainda não terminei a minha graduação em psicologia, mas identificar, inclusive, consumo de drogas. Porque se você está vendo o filho muito agitadão, ou que ele está muito abatido, às vezes você também consegue identificar um início de depressão, sabe, algumas síndromes e procurar ajuda mais rápido. Quando a gente escuta as pessoas de uma forma completa e principalmente o adolescente, a gente consegue ter uma compreensão melhor das fragilidades, das habilidades que esse adolescente tem. Então, assim, é muito importante que a gente escute não só os adolescentes, mas todas as pessoas com as quais a gente convive para melhorar os nossos relacionamentos. Certo? Eu amo essa diferença entre ouvir e escutar, porque infelizmente a gente faz as duas durante várias vezes do dia, né? Então, observar. Tem pessoas que, óbvio, elas merecem muito mais que a gente escute do que a gente simplesmente ouça uma informação e deixe passar. Beleza? Agora, eu quero compartilhar com vocês uma história que, assim, eu sou muito fã de história, eu gosto muito, mas para que leve vocês a refletir em relação ao comportamento de vocês com o seu jovem. Vocês conhecem esse rapazinho? Na infância, na juventude, na adolescência e na vida adulta. Eu sou muito fã do Michael Jackson. E tirando de lado aí alguns comportamentos dele, né, que vieram à mídia, algumas coisas, mas o que eu quero compartilhar com vocês em relação à vida do Michael Jackson olhem bem para as imagens. Vocês estão conseguindo ver bem? Faz um sinal aí para mim se vocês estão conseguindo ver bem as imagens. Olha a diferença, né? Praticamente uma transformação do Michael Jackson criança e adulto, por exemplo. Por que ele fez isso, gente? O pai dele era uma referência para ele, era o maior modelo para ele. E o pai dele tinha uma exigência de perfeição muito grande. E o Michael Jackson não se achava perfeito o suficiente para agradar o pai. E ele foi se modificando. Ele foi fazendo muitas plásticas. E, infelizmente, o Michael Jackson morreu sozinho, cheio de doenças
psicológicas, porque ele tinha uma baixa estima muito grande, porque ele não teve essa compreensão e essa aceitação do pai, que era o maior herói da vida dele, para quem ele era, por quem ele era. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem que tipo de cobrança vocês estão fazendo para os seus filhos, que tipo de exigência vocês estão fazendo para os seus filhos. Porque tudo o que nós desejamos, nós construímos. Da forma que eu vejo as coisas, eu crio as coisas. Então, se eu quero filhos seguros, eu tenho que enxergar filhos seguros. Se eu quero filhos independentes, felizes e realizados, eu preciso enxergar isso nos meus filhos. Isso é fundamental, gente. É muito importante a forma que nós nos posicionamos, a forma que nós compartilhamos uma informação, a forma que nós nos relacionamos com os nossos filhos, vai fazer com que ele se torne um adulto feliz ou um adulto altamente frustrado. E dinheiro não está relacionado à felicidade. Michael Jackson era um cara milionário, bilionário, zilionário, sei lá quantos milionários ele era. Mas ele tinha muito dinheiro, mas ele era um cara sozinho, ele era um cara infeliz. Dificilmente nós víamos Michael Jackson, sabe, radiante, feliz. Para ele ter filhos, ele teve que contratar uma pessoa para ter filhos com ele. Então, não cobrem dos seus filhos, olha, então a gente precisa entender o nível de responsabilidade que nós temos em relação ao que os nossos filhos vão se tornar. Isso é fundamental, que eu quero muito que vocês reflitam a respeito disso, ok? Então, essa mensagem foi muito importante para que a gente possa refletir em relação à importância do nosso comportamento e do reflexo que ela tem em relação à construção de vida adulta dos nossos filhos, independente da idade dele, né, gente? Então, eu vou continuar compartilhando a tela aqui com vocês. Aqui, ó, peraí, ó. Pronto, a gente falou do Michael Jackson. Agora, eu quero mostrar para vocês o que levou tantos clientes que eu já atendi, os meus filhos e a minha satisfação em ver a transformação dos adolescentes. Levando em consideração algumas colocações que eu trouxe aqui para vocês, eu desenvolvi 4 métodos de desenvolvimento do adolescente. Então, quando eu mandei fazer essas logos, foram muito interessantes, porque o rapaz que trabalha com o desenvolvimento de identidade visual para a gente, né, o designer, como é que chama, gente? De marketing visual, né, web designer, essas coisas, foi muito bacana, porque a primeira logo que ele fez para nós foi essa do Eu Comigo Mesmo. E aí, quando os meus filhos e os meus coaches olharam, eles falaram assim, nossa, Débora, é igualzinho dos Jovens Titãs, que é um desenho muito legal, que passa acho que até passa na TV aberta também. E aí eu falei, cara, a ideia é essa, que as logos todas tenham uma relação com o dia a dia do adolescente, do jovem, que ele se conecte com isso. Então, todas essas logos foram desenhadas com essa ideia de conectividade, de relação com o adolescente. E o que é cada um desses processos? O Work Jovem, ele foi desenhado para que nós possamos descobrir as habilidades e as fragilidades do adolescente na escolha profissional. Então, ela é um processo em grupo para a escolha profissional. São realizados 10 encontros semanais. Então, tem uma durabilidade aí mais ou menos de 2 meses e meio de encontros semanais. O encontro, ele varia de 1h30 a 2 horas. Nós já temos uma turma
que está quase fechada, faltam pouquíssimas vagas, que vai começar agora dia 9/5, daqui uma semana, né? Quinta-feira. Então, daqui uma semana começa a primeira turma de 2019 do Work Jovem. O segundo processo é o Eu Comigo Mesmo. Esse já vai ser a quarta turma do processo de desenvolvimento Eu Comigo Mesmo. Esse processo, ele é assim, eu tenho uma paixão muito grande por esse treinamento. Ele é um processo em grupo também, e ele trabalha todas as esferas da vida do adolescente. Então, eu desenhei esse processo, esse treinamento, em 4 pilares. A gente vai trabalhar os 2 primeiros encontros, autoconhecimento, os terceiro e quarto encontro, comunicação positiva, quinto e sexto encontro, descoberta profissional e 7º e 8º encontro, construção de visão de futuro. São 8 encontros, 2 por semana. Eles vão começar, já tem turma também, que já está quase fechada também, que vai começar dia 6/7. Nós fizemos um ajuste para que ele esteja dentro do período de férias dos adolescentes. Então, naquele momento que você está com o filho em casa o dia inteiro, que ele só quer comer, dormir, jogar e assistir televisão, então, vamos fazer com que as férias do seu adolescente seja mais produtiva e ele comece o segundo semestre do ano já com uma outra mentalidade, com um outro comportamento, com uma visão em relação a ele já completamente modificada. Vai acontecer aos sábados e domingos, de 2 às 16 horas. Às 18 horas, perdão. Então, são encontros de 4 horas que funcionam assim de uma forma sensacional, trazendo para o adolescente uma visão dele mesmo e de relacionamento muito legal. Cara, eles não percebem que ficam aqui 4 horas. É impressionante. A gente trabalha dinâmicas, filmes, é muita interação, é muito gostoso, é uma construção mútua de todos os adolescentes juntos. O processo Express, ele é um processo de coaching que é mais ajustado para aquele adolescente que já sabe o que ele quer trabalhar. Então, ele é mais rápido. Ele é realizado em 5 sessões. Por exemplo, Débora, eu preciso trabalhar o meu planejamento escolar. Então, ele sabe exatamente o que ele precisa. Em 5 sessões, a gente consegue ajustar isso e fazer com que ele construa um planejamento de estudo direcionado para ele. Isso independe de qual seja a situação. Sendo uma situação que a gente consiga trabalhar nesse ajuste mais rápido, a gente consegue incluir no processo Express. São 5 sessões semanais com duração de 1 hora. A data e o horário são ajustados de acordo com a disponibilidade da minha agenda e com a disponibilidade e necessidade do adolescente. O processo Life Experience, ele é um processo completo, um processo de 10 sessões com duração de 1 hora a 1 hora e meia. E esse processo, ele é indicado para aquele adolescente que está vivendo conflitos e ainda não sabe qual é exatamente o objetivo que ele deseja trabalhar. Então, a gente tem mais tempo para trabalhar o autoconhecimento, a percepção dele, de qual ponto ele precisa, naquele momento, melhorar ou alcançar algum objetivo específico. Ele também tem data e horário exclusivo, que vai ser ajustado de acordo com a minha disponibilidade e com a necessidade do cliente. E aí, quais são os valores de investimento para todos esses processos? O Work Jovem, ele é um processo em grupo e o valor dele de investimento é R$350 à vista ou 3 vezes no cartão de crédito de R$150. O Eu Comigo Mesmo,
R$800 à vista ou 3 vezes de R$900 no cartão. O processo express, R$1.700 à vista ou em até 6 vezes fixas. Life Experience, R$3.500 à vista ou em até 6 vezes fixas. E eu tenho visto muitos pais que querem o desenvolvimento de forma completa dos seus filhos. Então, eu pensei numa... E, gente, assim, tem até uma pessoa aqui, a Camila, já participou dessa mesma apresentação, dessa mesma palestra que eu fiz, e eu não apresentei esses valores que eu vou apresentar para vocês agora. Então, ela sabe que quando eu fiz essa palestra, eu passei exatamente esses valores, esses são os nossos valores daqui mesmo. Mas eu quero muito, muito fazer com que, primeiro, os pais entendam o quanto é importante apoiar o desenvolvimento dos filhos e incentivar isso. Então, o investimento tem que ser a menor preocupação. E vendo o resultado dos seus filhos, isso faz com que ele entenda o quanto é importante estar junto e realizar esse investimento. Então, eu pensei num desconto sensacional para o pagamento à vista. Todos os processos vão ter 35% de desconto à vista, para pagamento à vista. Esse desconto eu vou conseguir manter no máximo até quarta-feira, porque quinta-feira já começa o Work Jovem. E tem outra. Se você, de repente, falar assim, Débora, mas como aconteceu alguns casos, como eu vou disponibilizar essa palestra no nosso grupo do WhatsApp, tem vários pais que os filhos participaram do Teens Talk e quiseram participar de vários processos, não só de um treinamento, mas de vários. Então, eu resolvi facilitar o parcelamento. Aquele valor que eu coloquei no slide anterior, à vista, eu vou conseguir parcelar em até 10 vezes. Então, em até 10 vezes no cartão, qualquer um dos processos, no valor que eu coloquei à vista, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Esse valor do Work Jovem, R$350, até quarta-feira eu consigo parcelar em até 10 vezes. O do Eu Comigo Mesmo, R$800, em até 10 vezes. Processo Express, R$1.700, em até 10 vezes. Life Experience, R$3.500, em até 10 vezes. Então, assim, gente, agora não tem choro nem vela. A turma do Work Jovem está quase fechada. Então, se você quer aproveitar esse mega desconto, ó, para vocês terem noção, o Work Jovem com 35% de desconto fica R$ 227,50. São 10 sessões, gente. 10 encontros, são 2 meses e meio de acompanhamento e desenvolvimento para escolha profissional. O Eu Comigo Mesmo, com 35% de desconto, fica R$ 520. O processo Express fica de R$ 1.700, ele sai por R$ 1.105. E o processo Life Experience de R$ 3.500, ele sai por R$ 2.275. Então, assim, agora não tem choro nem vela, aproveitar essa oportunidade. Você que está assistindo essa palestra, você tem até, no máximo, quarta-feira para entrar em contato. Eu vou disponibilizar no grupo a ficha de inscrição e você tem que me enviar essa ficha de inscrição até quarta-feira. Se for o parcelamento, eu mando o link do cartão e se for à vista, eu mando os dados bancários para que seja feita a transferência ou depósito bancário. Até quarta-feira, para que sejam mantidos esses valores. Certo? Com certeza. Então, gente, eu vou disponibilizar ali no grupo a ficha de inscrição. Então, para todos vocês que tiverem interesse
em desenvolver o seu adolescente, quiserem dar essa oportunidade para o seu adolescente se desenvolver, eu vou ter um imenso prazer de recebê-los aqui no nosso espaço, em Águas Claras. Tanto o Work Jovem quanto eu comigo mesmo são presenciais. E aguardo as inscrições de vocês até quarta-feira, dia 8 de maio. Tá bom? Eu vou disponibilizar assim que os vídeos subirem, eu já disponibilizo no grupo e as fichas de inscrição. Tá bom? Um beijo enorme